Confiemos em Deus acima de tudo, sem nos esquecermos, porém, de que Deus igualmente confia em cada um de nós. Viver para viver. Jacob Melo, licenciado em Engenharia Civil, é presidente do LEAN em Parnamirim, Brasil. É um estudioso do magnetismo. Boa tarde. Começamos ontem, deixa eu ver se vai dar tudo certo. Vê se dá para ir até o final hoje. Ontem nós vimos em algumas partes que viver é bom, comentamos a respeito disso, demos alguns exemplos. Logo em seguida, depois desses muitos exemplos, apresentamos para dizer que não só viver é bom, viver é muito bom. Andamos mais um pouco e chegamos já aqui a outra apresentação. Viver é mesmo bom demais. É óbvio que algumas pessoas, em algum momento, nem concordam com nada disso. É óbvio que, em algumas circunstâncias, às vezes viver é complicado. Mesmo assim é bom. É tão complicado e é tão bom que, mesmo complicado, tem gente que não reza, não acredita em Deus nem nada, mas reza lá para mim, para ver se isso resolve. Porque se fosse ruim mesmo, a gente já diria, olha, desliga tudo, deixa eu ir. Não quando a gente já está muito velhinho ou muito dolorido, mas às vezes na hora do sufoco, esse sufoco do dia a dia, a gente quer que alguém resolva, porque é bom demais. E olha que eu nem gosto de bacalhau, você veja. Porque me reclamaram tanto isto depois daquela colocação que eu não sei como é que eu vou fazer para rever isto. Mas, mesmo sem gostar de bacalhau, viver é mesmo bom demais. E como eu gosto de viver. Tive a oportunidade desta semana contar que a minha mãe desencarnada, e um dia eu estava meio ruim lá do coração e alguém chegou para mim, fala com a tua mãe. Eu disse, você está louco? Não, pede a ela. Eu disse, mas eu vou pedir o quê para minha mãe? Não, pede a ela para te ajudar. Do jeito que ela quer bem a mim, se eu pedir ajuda, ela me leva embora. Deixa ela quieta do lado de lá. Não vamos mexer com este assunto. Deixa a minha mãe lá. Tá bom demais, ela já foi, não deveria ter ido, mas foi. Então, já que foi, agora fica ela lá e eu aqui. E eu ainda tenho mais, eu não tenho medo da morte. Acho que já bati papo com ela algumas vezes, assim, de tão próximo que nós nos encontramos. E eu só me preparei, eu digo, chegou a hora, então eu vou. Eu vou e tem mais. Como eu não vou para o umbral, ver se o táxi está estacionado aí fora, porque eu vou para longe, eu não vou ficar por aqui de jeito nenhum. Esse negócio de ficar vendo, sentindo a dor do corpo, não, mas isso não bate comigo de jeito nenhum. Imagina, como é que vai ser? Mas ontem, então, eu tinha parado aqui e estava, acho que vocês lembram, a última cena que nós projetamos era daquela abelha que perguntava se a gente queria seguidores. E que ela deu uma sugestão bem apropriada para uma abelha. Dá uma mexida lá na colmeia e vê o que acontece. Não precisa ir para o Facebook, basta fazer isto. Mas ali nós tínhamos falado que iríamos apresentar 3 posições do Livro dos Espíritos, ou não do Livro dos Espíritos, da obra de Allan Kardec. A primeira é esta do Livro dos Médiuns. Quando eu faço questão de dizer que ele tratava sobre a sorte dos espíritos. Porque, afinal de contas, estamos falando de vida, de viver, de prosseguir, então isto, direta e indiretamente, diz da nossa sorte. Podem os espíritos descrever a natureza de seus sofrimentos ou da felicidade de que gozam? E a resposta é um pouco mais longa, mas é óbvio que não estamos aqui necessariamente a fazer um curso em cima do Livro dos Espíritos, mas eu queria fazer um destaque bem pontual nessas 3 sequências que eu vou apresentar.
não esqueçais que o fim essencial, vírgula, exclusivo, vírgula, do Espiritismo é a vossa melhora. Ou seja, para os espíritos, o que importa é que nós melhoremos. Se é para nós melhorarmos, por que promessas de coisas ruins? Por que ativar instintos negativos? Ah, mas isso é muito bom, mas é bom em que sentido? Se é bom e te faz mal, é péssimo. Bom é quando a gente pode dizer, isto é ruim, mas é bom. Como assim? Uma injeção de benzetacil, aquilo é ruim. Mas dependendo se você precisa, aquilo é bom. O pior é quando a gente vive fazendo o contrário. A gente acha que é bom, mas que no fundo é ruim. Então, se nós nos posicionarmos correto, nós estaremos já de partida, mesmo sem filosofar ou sem pensar muito, estaremos de acordo com a proposta dos espíritos. É exclusivo, o fim essencial deles, a nossa melhora. E para alcançarmos isto é que os espíritos têm a permissão de vos iniciarem na vida futura, oferecendo-vos dela exemplos de que podeis aproveitar. Então, como que a gente pode aproveitar? Eu não acredito. O Espiritismo veio como o Consolador prometido. Portanto, veio para dizer tudo aquilo que a gente não tinha percebido ainda na vida de Jesus. Jesus veio dar exemplos de quê? De melhoria de vida, mesmo incitando-nos a ficar contra um sistema que era muito pesado. Eu não vim trazer a paz, mas a espada. E eu só fico feliz quando eu ver tudo separado. Óbvio que é uma imagem muito forte, mas ali ele estava querendo nos convidar ao grande resgate de nós sairmos daquela massa disforme e entrarmos na unidade a que, de fato, nós nos buscamos. Porque desde os primeiros primórdios dos raciocínios religiosos e éticos e morais da humanidade, nós fomos, por todos os grandes líderes, convidados a refletir sobre nós mesmos. A maior lei de Deus é amar ao próximo como a ti mesmo. Tens fé em Deus? Esse assunto, inclusive, falamos em Sandelgas antes de ontem. O que é a fé? A fé é a vontade de querer e a certeza de que essa vontade pode obter satisfação. Vontade de querer o quê? Minha vontade de querer. Fazer o que com ela? Fazer com que ela me dê a certeza de onde eu vou chegar. Então, há sempre uma estrutura de introspecção e não de egoísmo. Introspecção no sentido de abrirmos o que nós temos guardado e fazer com que isso valha ao longo da nossa existência. E os espíritos vindo dizer que estão para apresentar os exemplos e a reflexão da vida futura, por que é que alguém quer ser médico um dia? Porque, de alguma forma, vislumbra o futuro. Por que é que alguém quer ser médium? Por que é que alguém quer ter qualquer profissão ou não quer ter nenhuma profissão? Porque vislumbra algo futuro. E por que às vezes a gente erra tanto? Porque perdemos a referência do futuro. Então, os espíritos têm razão. O espiritismo ele tem um fim essencial. Primeiro de tudo, a nossa melhoria. Depois, nos indicam para isso a vida futura. E colocam, quanto mais nos identificarmos com o mundo que nos espera, tanto menos saudosos nos sentiremos em que agora estejamos. Eis, em suma, o fim atual da revelação, ou seja, não há qualquer dúvida do propósito do Espiritismo. Não há a mínima possibilidade da gente querer entender diferente. Tem outros motivos, tem outros meios, outros alcances, sim, mas o principal, o primordial é a nossa melhoria, e para isso nos convida para a vida futura. Mas que vida futura? A vida da próxima encarnação, a vida no mundo espiritual, mas daqui a 1 hora é minha vida futura. Ou não será? Eu ainda não cheguei lá, então eu tenho um futuro daqui a 1 hora. Como eu tenho um futuro para amanhã, para depois da manhã, e eu tenho um futuro enorme para frente, dentro do qual se insere, inclusive, romper esta vida carnal para me dar a continuidade da vida adiante. Viver é muito importante. Viver é essencial. Viver é tão crucial
que foi a única liberdade que Deus não nos deu, a da gente deixar de viver. A gente pode matar o corpo, a gente pode se mutilar, a gente pode sair daqui do jeito que quiser, mas a vida estará impregnada. Ele disse, isso você não tem o direito de tirar. Você pode tentar do jeito que você quiser, matando, se descuidando, ou querendo aprimorar apenas a sua estrutura física, pouco importa. Você pode fazer o que você quiser. Como Deus só pode ser uma inteligência superior, porque nos dota de um poder de decisão, mesmo sabendo de todas as nossas potenciais limitações. Que Deus grandioso é este? Sabe que eu sou fraco e Ele me dá uma liberdade plena. Me coloca muitas vezes em algumas cidades, em algumas famílias, em algumas regiões, em alguns pontos do mundo, onde as leis vão me obrigar a eu ter que ter maior ou menor moderação em tal ou qual comportamento. Todavia, compete a mim mesmo me decidir pelo que eu vou fazer. E eu posso fazer. Quem não pode? Porque, independente disso, dentro da linha dos Espíritos, que nada menos traduz do que a linha que é proposta já desde o nosso nascimento, tudo é voltado para o nosso crescimento, para a nossa melhoria. Por isso eu quero viver, sim, eu quero viver, mas o aqui e agora também já foi colocado ontem. O aqui e agora é muito rápido. Ainda há pouco eu falava que daqui a 1 hora eu tenho um novo futuro. Aquilo, quando eu dizia, já virou passado. O aqui e agora é muito rápido. O aqui e agora, se ele não se sustentar em si mesmo, na busca de lá da frente, nós nos perdemos. E esta outra situação proposta no Livro dos Espíritos é por conta de uma das palestras que eu fiz, e eu terminei fazendo a referência sem entrar no detalhe. E eu preferia agora resgatar tudo, já que se insere no contexto, e colocar como nós temos nesse livro bibliográfico tão antigo que o nosso Fernando acabou de mencionar. Já pensou que bibliografia antiga, de 1857? Qual o meio mais prático? Qual o meio prático mais eficaz que tem o homem de se melhorar nesta vida e de resistir à atração do mal? Um sábio da antiguidade vos disse, conhece-te a ti mesmo. Allan Kardec brincou. Essa sabedoria a gente já conhece. E quando ele fala isso, ele colocou no plural. Não é conhecemos nós, apontando para si. Nós conhecemos essa sabedoria, conhece-te a ti mesmo. Mas há uma dificuldade, e ela está precisamente em como cada um conhecer-se a si mesmo. De alguma forma, retrata essa situação proposta por Deus. Deus te deu a ti a tua decisão. Mas nem eu me conheço a mim mesmo. Pois é, ainda assim Ele confia em você, vai. Mas olha, não foi quem me colocou, Ele me colocou nesse local, com essa família, com essas tendências. Pois é, ele confia tanto em ti que te colocou aí. Vai. E se eu fizer errado, conhece-te a ti mesmo. Se tu és o erro, tu estarás certo. Uau, como assim? É um absurdo filosófico. É um absurdo existencial. É a grandeza de Deus. Você pode ser o que você é, o que você quer, onde quer que você esteja, da maneira que for, e você está de acordo com Ele. Não é pouco Jesus ter dito, seja feita a vossa vontade. E qual foi a vontade dele? Seja livre. Só que a gente aprende nesse mesmo contexto que a liberdade ela vem associada às consequências, não por punição, mas por lei de equilíbrio. O nosso equívoco é porque a gente sempre acredita ser mais punitivo. Mas não é uma lei de equilíbrio. Se você deixa isso aqui não está muito bem arrumado, arruma. É até um ditado zen, um ditado universal, quem liga, desliga, quem suja, limpa, quem desarruma, arruma. Inclusive, a maioria dos pais e mães nem são tão espiritualistas a esse ponto, mas quando o filho tira do lugar, no instante ele se espiritualiza. Meu filho, você sujou, agora limpe. Vocês já viram que os pais eles gostam de transmitir espiritualidade para a gente? É mais ou menos assim, até porque o tema também foi colocado aqui, espiritualidade, e eu fiquei quase querendo assim, dar uma provocada. Eu digo, não, o assunto está indo tão bem, já pensou eu dizer aqui algo do tipo?
Espiritualidade é você deixar a gaveta desarrumada. Eu ia embaralhar a cabeça do meu amigo Florencio, que eu digo, não, deixa para lá, outra hora eu falo disso. Porque o que é que tem a ver uma gaveta com espiritualidade? Tem tudo, é o que as mães fazem com a gente, pelo menos a minha fazia. Tem até um quadro na internet aí que conta como as mães dirigem. Ela quer que você fale, mas diz, fale para eu ver. Ou seja, ela está mandando você falar, mas é para você ficar calado. É o dualismo da força da educação, né? Então, quantas vezes isso é assim? E Allan Kardec pergunta, então, aos espíritos sobre isso, que como eu tinha falado, onde eu falei, que Santo Agostinho foi quem respondeu. Então, Santo Agostinho coloca tudo, fazei como eu fazia, e de manhã, e pense no que você fez, e refaça. E ele faz um ditado ali bem interessante, bem reflexivo. Aí, no final, ele faz, sei haver muitos que dizem ser positivo o presente e incerto o futuro. Ora, esta é exatamente a ideia que estamos no plural. Ele começa dizendo sei, e lá para trás, desse parágrafo para trás, ele fala o tempo inteiro na primeira pessoa do singular. A partir daqui ele coloca, estamos encarregados de eliminar do vosso íntimo, visto desejarmos fazer que compreendais esse futuro, de modo a não restar nenhuma dúvida em vossa alma. Por isso foi que primeiro chamamos, no plural, chamamos a vossa atenção por meio de fenômenos capazes de ferir-vos os sentidos, e que agora vos damos instruções que cada um de vós se acha encarregado de espalhar. Com este objetivo é que ditamos o Livro dos Espíritos. Ele assume o papel de representante da espiritualidade que se pronunciava. Ele dá o seu exemplo pessoal, porque era uma pergunta muito direta, mas no final ele aproveita e diz, aqui agora está a explicação. Dentro do conhece-te a ti mesmo, tem todo este valor que foi lido ainda há pouco, do automelhoramento, do autoconhecimento, e que isto é um objetivo primordial do ditado do Livro dos Espíritos. E ainda que nós não tivéssemos lido isto agora, quem prestou atenção em todos os textos que apareceram aqui do Livro dos Espíritos, na palestra do Fernando anteriormente a esta, vai ver que, de fato, tudo está sempre a indicar que temos um futuro pela frente. Afinal de contas, viver é viver só a lembrança do passado? Ou nós nos recorremos do passado para fomentar o futuro? Esta é uma proposta muito crucial do Livro dos Espíritos. E se a gente não toma cuidado, a gente usa muito mal a nossa liberdade. Houve um tempo que o imperador Justiniano, por volta do ano de 540, ele se apaixona por uma mulher chamada Teodora. E ele tinha toda a sua corte, e Teodora era uma mulher que eu não sei se foi retratada com raiva, mas era feia. Era muito feia, coitada. E eu não sei o que foi que Justiniano viu nessa mulher. E Justiniano, por conta dessa mulher, toma uma decisão que, para que não fuja que nenhuma palavra que não seja minha, vamos colocar do jeito que a história registra. O imperador Justiniano, por pressão de sua mulher Teodora, provocou o Papa Vigílio a realizar, no ano de 543, o Sínodo de Constantinopla. E, igualmente por sua pressão, naquele mesmo ano, convocou o Quinto Concílio de Constantinopla II, aprovando as resoluções do Sínodo. Até aí, essa notícia que sai no jornal a favor, porque ela está incompleta. O que terá acontecido neste sínodo? O que terá levado Justiniano a pressionar Virgílio como Papa para ele fazer a convocação do concílio? O que foi isso? Que motivo foi este? E aqui está a explicação. A Teodora não admitia a reencarnação, pois ela havia mandado matar 500 prostitutas e não queria ser condenada a renascer 500 vezes para pagar pelo pecado.
Mas por que ela quis matar as 500 prostitutas? Ela quis matar as 500 prostitutas porque eram 500 colegas dela. Ela era uma prostituta, e na hora que ela assume o cargo de imperatriz, ela diz, mas eu não posso ter por colegas prostitutas, e nem posso fazê-las ascender à posição em que eu estou, então dizima todas. E mandou matar as 500 prostitutas, e logo a seguir, ela sabe que pela lei da reencarnação de então, cada um que você matasse teria que reencarnar mais uma vez para pagar de um por um. E ela não queria agora pagar 500 assassinatos, morrendo 500 vezes, condenada por um crime que ela tinha cometido, de infidelidade, inclusive, à sua própria vida, ao seu próprio passado e às suas amigas. Justiniano, para poder resolver a ira que aí se instalou, manda matar 1 milhão de pessoas por conta de uma mulher que não soube conter-se em si mesma para fazer valer apenas as emoções carnais, deixou que todos os desastres emocionais e espirituais e com consequências funestas para todas as religiões ditas cristãs a partir do Segundo Concílio de Constantinopla. Hoje, o espiritismo, em termos de religião cristã, praticamente continua até hoje a falar sozinho de reencarnação. E o que é reencarnação? Reencarnação é a possibilidade do futuro, sempre. E aí nós temos essa beleza no meio espírita, a reencarnação, que parece que também ainda não despertamos para ela. Eu costumo dizer, já disse isso muitas vezes, quando a gente encontra uma pessoa cega, braço curto, corpo mal feito, cheio de deformidades, andando como um abandonado porque não tem pai, não tem ninguém quer saber dessa criatura. E quando a gente pergunta, o que foi isso? Foi na outra vida. Isso na outra vida foi violento, foi desgraçado, desgraçou todos, por isso hoje está dessa forma. E aí daqui a pouco a gente vem a Portugal, pega um voo direto para a Suécia, e desembarca ali, Suécia, Suíça, e começa a andar pelas ruas, encontra homens e mulheres em corpos perfeitos, lindos, divinos e maravilhosos, olhos claros, as mulheres diferentes das do Brasil, que precisam aloirar o cabelo, lá elas já nascem loiras natural, não precisam se formar porque vivem num meio em que tem que aprender, por força das circunstâncias, pelo menos 5 idiomas, e daqui a pouco tem tudo, porque o Estado dá tudo, você tem que estudar, mas se você não estudar, não tem problema, você não vai ficar desprotegida. Se você adoecer, não precisa de plano de saúde, que o governo te paga. E o medicamento, se você precisar, esse mesmo plano te resolve. E eu paro, então, e me pergunto, e essas criaturas lindas e maravilhosas, o que elas foram na encarnação passada? E a gente toma um susto, porque a gente não sabe. Porque a nossa referência é a reencarnação que pune, que castiga, que condena, porque a gente não se conforma. Como é que eu posso me conformar que alguém que fez tanto mal não venha numa condição pior? Porque nós temos o mesmo ímpeto de maldade. E eu fico, até hoje, ninguém me respondeu, e o que essas pessoas fizeram para nascer ali daquele jeito, tão maravilhosas? Porque olha, o que tem de gente bonita ali é um negócio impressionante. Vocês estão aqui mais perto, vocês já devem ter visto, Jacó está falando uma coisa extremamente óbvia, mas para quem mora no Nordeste, né, a gente não vê esse pessoal tão fácil, né? E quando vê, é todo fabricado, é todo montadinho, né, e custa caro para danado. Lá não é tudo de graça, já chega pronto o pacote. Pois é, não tem, mas também vai dar tudo para eles, não vai sobrar nada para a gente, não pode. Então, em que situação nós vivemos? Nós vivemos uma situação em que muitas vezes a nossa irresponsabilidade, e por isso que eu trouxe o caso da Deodora, a responsabilidade de uma afeta agora milhões, ao ponto que mesmo nós, reencarnacionistas, ainda não aprendemos, até com André Luiz, não precisa nem ser profundo estudioso, você lê qualquer livro de André Luiz, não precisa nem chegar no caso do Sigismundo, bem antes. A gente aprende que nós podemos pedir para reencarnar. Como? Eu quero reencarnar naquela família, quero encarnar deste jeito, eu quero encarnar naquele país. Óbvio que vão ter uns que vai dizer, olha, não é bom que você vá. Pode ser que se você for, você vai falhar outra vez.
Então vamos fazer assim. Eu quero ter um olho com pouca visão. Mas por quê? Ele disse, não, porque, olha, eu com 2, eu sei que eu vou estragar 1. Então, antes que eu estrague 1, eu só vou ter 1, porque aí eu não estrago, porque se eu estragar, eu vou ficar cego. Mas porque não é porque você, na outra, você usou para fazer mira? Não necessariamente, porque senão era uma desgraça. Aquela história do olho por olho, dente por dente, era tanto banguela e tanto cego no meio do mundo, que era um negócio sério, não é verdade? Então, a lei é de justiça e amor. Quantas vezes as pessoas falam da frase de Pedro, o amor cobre a multidão de pecados, mas isso é uma teoria boba? Ou a gente acredita nisso? Se a gente acredita, então nossos conceitos precisam ser revistos urgentemente, incluindo os da reencarnação. Porque a gente tem procurado reencarnar. Eu não sei, eu acho que é porque muita gente não soube pedir. Eu creio isso, porque quando eu vim, eu disse, Deus, olha, eu quero ir, o homem mais lindo do mundo, pronto. E ele me atendeu. Como é que eu vou reclamar? Não tenho do que reclamar isso, nunca que eu vou reclamar. Então, tudo que eu pedi a ele, ele me deu. E ele me deu ainda coisas que eu nem pedi. Imagina. Então, a gente precisa estar muito atento para que as nossas decisões, elas sejam o nosso futuro e o futuro de todos aqueles que dependam da nossa decisão hoje, que repercutirá no futuro. E é isso que os Espíritos disseram quando eles falaram, nós somos responsáveis pelo mal que fazemos e pelo bem que deixamos de praticar. Porque a gente não pode avaliar até onde isso vai repercutir. Eu, às vezes, tomo um susto quando eu me encontro numa cidade, vou a uma cidade pela primeira vez, nunca estive, e a pessoa chega para mim, meu amigo Jacó, eu digo, pode onde é que eu conheço Jesus, minha memória realmente está ruim. Mas eu não digo, eu digo, oi, tudo bem? Disse, tudo bem. Olha, a gente tem conversado toda semana. Eu digo, é mesmo? Por e-mail? Eu disse, não, eu lhe assisto no YouTube. Eu digo, Jesus Cristo. É dizer, ela está conversando comigo, porque eu estou lá. Aí eu me lembro de uma irmã que eu tenho, que ela adora novela. Na hora de novela, ninguém chega com ela, porque se a novela estiver perigosa, ela está, eu vou te matar. Você não pode fazer isso. Olha, você de hoje, você morre. Eu digo, menina, quem é que está desse jeito? Não, é essa infeliz. E aí ponta para a televisão. Eu digo, quebra a televisão. Não, deixa. Ou seja, tem gente que conversa com a gente, às vezes, já com aquela história que você contou. Conta de novo. Eu digo, qual, criatura, que eu nem me lembro. Então, nós temos uma responsabilidade, e hoje, cada dia maior. Aquilo que Paulo dizia, que nós estávamos rodeados de testemunhas, mais do que nunca isso hoje é verdadeiro. Então, a minha vida, que às vezes eu penso que eu estou a elucubrá-la sozinho, eu não estou mais só, eu estou ali cercado, eu estou arrodeado de gente. Então, eu tenho que ter cuidado, porque eu não sei, vai que eu estou falando mal da Teodora aqui, e vai que eu estou sendo uma também desgraçando aí. Olha, ontem mesmo já me acusaram de que eu roubei um pedaço do umbral de alguém. Não, pode ficar com ele todo, não se preocupe. Pode ficar. Eu não quero nem um pedacinho do seu umbral. Leve para você. Por incrível que pareça, tem gente que se molesta com isso. Não foi aqui, mas há 15 dias, uma pessoa chegou chateada comigo, muito aborrecida. Disse, quer dizer, então você acha que você é santo? E eu sem entender nada. Eu disse, não, eu não digo que eu sou santo, eu digo que eu sou lindo. Ela disse, eu estou falando sério. Eu digo, e eu também. Às vezes a gente não consegue se compor. Um dia, eu falando que era lindo, só fazendo um parênteses, aí uma mulher no final da palestra chegou para mim e disse, o senhor conhece Brad Pitt? Eu digo, não, senhora. Eu disse, o senhor não conhece Brad Pitt? Eu digo, não tenho a menor ideia de quem seja. Ele disse, aquele ator bonito e tal. Não conheço. Disse, e o que o senhor pensa, então, que é um Brad Pitt? Eu digo, Brad Pitt, para mim, é um cachorrinho pequenês. Você chega e faz Brad Pitt, ele vem. Agora, se você quiser comparar, agora imagine um Doberman. Jacó. Como que eu vou pensar menor da minha vida? Eu tenho que aproveitar a minha vida da melhor maneira. Para que eu vou ser triste? E aí está aí a pobre da Teodora, né? E por causa dela, perdemos a reencarnação como um princípio comum estabelecido nas religiões cristãs. É uma pena. E a pena maior vai ser se amanhã a gente vê a reencarnação altamente comprometida pela nossa postura filosófica, ética, moral, em relação à reencarnação espírita.
Vamos pensar mais espiriticamente o que é a reencarnação. A reencarnação é uma oportunidade renovada de vida. Ah, mas a pessoa se matou. Terrível para ela, terrível. Mas ela vai ter outra, e vai ter mais outra, e outras. A vida é assim. Eu estou dizendo que alguém, agora só por conta disso, vai e se mate, longe disso. A mensagem é, aproveita esta agora. Como eu falei ainda há pouco, daqui a 1 hora já é mais o futuro. Aproveita, aguarda mais um pouco, tenta, vamos em frente. A vida nos oferece muito, como Madre Teresa de Calcutá, como os papas, como tantos líderes de tantas religiões fomentam paz, harmonia, grandiosidade nas nossas vidas. Na realidade, o que a gente precisa é observar. Observar que cada dia é mais um esplendoroso espetáculo. Não existe nada tão lindo como o nascer do dia. Só o final de um dia pode ser tão lindo. Uma paisagem, uma criança sorrir. Meu Deus, na hora que eu vejo uma criança sorrir, nossa, como Deus é grande, Ele continua a acreditar na gente. Nasce mais gente todo dia. Ele está sempre a fomentar liberdade, vida, crescimento, continuidade. Que esplendor! Olhar a natureza. Ah, mas ali tem um prédio. Que beleza! Alguém teve a sabedoria de construí-lo. Um engenheiro. Nem todos são médicos. Que espetáculo, não é? Vocês já viram os espetáculos dos engenheiros, dos médicos? Olha o espetáculo do engenheiro aqui. Que coisa fantástica. Temos mais que aproveitar. Mas é verdade, a vida, se nós não observarmos os espetáculos, a gente fica perdido. Quantas coisas maravilhosas acontecem. A gente levanta de manhã cedo, sem nem ao menos se dar conta do grande espetáculo que Deus preparou para a gente. Tem até um ditado que diz assim, somos tão ingratos a Deus, que Ele a cada dia prepara um novo espetáculo para os seus apreciadores dormirem. A gente é descuidado com a beleza, com o esplendor, com a vida que está pulando o tempo inteiro. Tempo de outono, tempo de inverno, tempo de primavera. Ah, mas está muito chuvoso hoje. É porque você nunca esteve num deserto como o sertão nordestino, em que as pessoas rezam, em que eu, quando criança, eu ficava indignado quando eu ouvia o rádio. Dizia, hoje tempo bom. Tempo bom. Era um sol doido. E aí, no dia que chovia, não, hoje não temos um tempo bom. Eu digo, mas eu estava lá no sertão com um senhor que trabalhava num sítio nosso, e ele dizia, olha que glória, chuva. Chuva é vida, chuva é esplendor. E o homem diz o contrário, veio a chuva e a gente condena. Por que será que a gente é desse jeito? Quando chove, chove para todo mundo. Quando faz sol, para todo mundo igual. Quando faz calor, quando faz frio, tudo é igual. E até Jesus foi tão detalhista que ele chegou a dizer isso. E Deus faz com que o sol surja para os bons e para os maus, e que chova sobre justos e injustos. Colocou todo mundo no mesmo pacote. E às vezes a gente se acha o máximo. Eu me acho, mas deixa para lá. Não vou mais falar disso. Esse grande humorista brasileiro, Jô Soares, ele diz essa frase, quem tem bom humor não se mata. Talvez aí já seja um primeiro sinal do nosso amanhã, do nosso futuro. Espera mais um pouco, tenha um pouco mais de bom humor. Ah, mas como é que eu posso ter o bom humor se aquela pessoa olhou para mim e disse que eu estou feio? Nossa, ela está ruim da visão. Pronto, acabou o problema. Eu tenho um amigo que ele, lógico, ele deve ter pedido, que aquilo o cara só solicitando. Uma beleza como essa você pede. Mas certas feiuras têm que ser solicitadas, porque não existe uma condenação. Né? E aquele nosso amigo, ele pediu para viver muito feio, muito. Eu acho que para não se comprometer. E um dia nós estávamos numa confraternização de companheiros espíritas, e uma amiga nossa, muito espontânea, chegou para ele e disse, meu Deus, ele estava de calção, porque ia tomar banho, numa nascente de rio, um ambiente como eu nunca vi. Que coisa linda, o rio nascendo, água límpida, pura, e o nosso amigo vai e aparece lá de sunga, e quando ele vai passando, ele diz, meu Deus,
Ele disse, o que foi? Disse, como você é feio. Olha que caridade, né? A gente pede tanto que os outros sejam honestos, mas às vezes essas honestidades são desconfortáveis. Na hora que eu ouvi aquilo, eu digo, Jesus Cristo, Senhor, o negócio vai pegar fogo. Ele chegou e disse, ai, muito obrigado. E ela parou, ela deve ter sentido que não era para ter dito, mas obrigado do quê? Ele disse, porque você me lembrou que eu tenho bons ouvidos. E foi tomar o banho dele e acabou o problema ali. O problema de que ele é feio ou bonito, você que gosta. Se você não gostou, olha para o outro lado. E daí? Então, a gente tem que ter esse bom humor para tudo. Porque enquanto nós perdemos o bom humor, nós perdemos vida. E nós temos que ter vida. Ontem a Lu me mostrou uma anedota que o rapaz me diz assim, a mãe vai falar com ele, meu filho, eu acabei de ver uma notícia no jornal de que cada copo de cerveja a pessoa perde 5 minutos de vida. Ele disse, eita mãe, então já morri faz 10 anos. Veja o bom humor, a gente tem que entender o bom humor da vida. Óbvio que ele respeitou, a mãe deve ter comentado, quem teve a ideia de escrever isso, o bom humor, a gente tem que ter bom humor. Por isso que às vezes eu até exagero nas minhas palestras e fico brincando demais. Aproveite tudo que tens, sem brigar tanto pelo que não tens. Nossa, como se a gente fizesse só isso, eu estava a conversar, acho que se não me engano foi com o Fernando, e Fernando falar que lá onde ele nasceu, as pessoas não tinham quase nada, mas eram muito mais felizes. Mas que dicotomia de raciocínio é esse nosso, que eu, enquanto não tinha nada, eu era feliz demais, eu não precisava ter um brinquedo comprado, fabricado, vou dizer nos Estados Unidos, porque da China já é desmerecer o problema. Eu tenho aqui um brinquedo bom, chique, controle. Ah, se eu não tiver isso, eu não sou feliz. E naquela época eu não tinha nenhum brinquedo. Então eu via uma pétala de rosa, secou, está durinha. Eu digo, isso aqui já dá para eu fazer alguma coisa. Você desperta uma criatividade. Você começa, olha, você já pensou lá na terra do Fernando, se ele visse uma estrela dessa, hein, Fernando, na tua infância? Uma estrelinha dessa. Hoje elas estão caindo aqui, a gente nem olha mais, né? Nós éramos felizes com muito pouca coisa. Por quê? Porque nós valorizávamos o que tínhamos e não ficávamos presos ao que não tínhamos. Se é de ficar preso ao que não temos, a gente deve fazer um outro pensamento que é atribuído a Shakespeare. Eu agradeço muito a Deus pelo que eu tenho e pelo que eu não tenho, que eu não queria ter. Quantas vezes meu Deus, eu vejo uma pessoa sofrendo, eu vejo uma pessoa passando por uma situação difícil, seja de dor, de perdas. Ai, graças a Deus eu não tenho isso. É egoísmo, de uma certa forma. Mas eu posso tomar isso não como egoísmo, como uma gratidão a Deus. Deus, muito obrigado por o Senhor não ter colocado isso em mim, pelo menos hoje. Já tem gente que diz assim, olha, depois que eu me tornei espírita, todas as desgraças vieram. Vieram na hora certa, porque agora você tem condições de suportar. Porque antes você teria feito coisa pior. Mas a gente parece que não se satisfaz com o que tem. É para viver, viver bem, viver para viver. Vamos aproveitar o que a gente tem. Se o ser amado não te dá o amor devido, então sabes o que falta. Dá-lo tu, por completo, pois sabes quão bom é isso. É tão simples. Então eu quero que tu me ames. Tu não me amas, porque tu não me dás o que eu quero. Pois eu vou te dar. Pronto. Afinal de contas, não sou eu que te amo? Se sou eu que te amo e eu quero que tu me dês, então eu vou te dar o que eu quero. Por que a gente não pensa tão simples? Ah, mas é porque você não está casado com quem eu estou. Pois separe-se. Ah, mas não dá. Então aceita. Mas é que a gente fica naquela prensa. Não quero, mas não abro mão, e vou sofrer, mas não queria sofrer, e fica numa roda. Mais uma vez, para deixar bem claro, eu não estou sugerindo que ninguém nem se separe, nem que ature. Mas por que não dá aquilo que você acha que o outro não dá? Ah, eu queria tanto isso. E foram os dois para o tribunal se separar. E o juiz lá, para a pergunta, antes de fazer a conciliação, e então, qual é o problema de vocês, incompatibilidade de gênios? A mulher já falou logo, não, senhor, é compatibilidade total. Diz, como assim? Eu quero mandar, e ele também. Tudo errado. Quantas vezes a gente precisa, né,
Um dá ao outro o que o outro quer, porque senão, ou então divide, né? Do contrário, a gente se perde de umas vezes. Muitas vezes o que falta para a gente? Apenas respirar. Eu vivi isso recentemente. Eu estava um dia bem cansado, fisicamente, e estava meio exacerbado, assim, de muitos serviços, e algo não estava a andar. Eu queria que aquilo andasse mais rápido, mas, às vezes, as pessoas não têm a mesma velocidade que você, e isso deixa a gente um pouco excitado. E eu cheguei em casa, aí a Lu me pediu para fazer alguma coisa, eu fui sair e disse, não, espera só um minuto, o que é? Você não quer isso rápido? Sim, mas espere um pouco, o que foi? Espera aí, o que é, menina? E olha, eu já estava agitado e nervoso, mas o que é? Eu disse, respire. Ah, mas eu estou respirando. Não, respire. Mas respirar, respire fundo. Aí ela vai e diz assim, aquilo que você ensina as pessoas sobre respiração diafragmática. Aí eu me vejo a dar curso e explicar para todo mundo. Eu disse, respire. Pronto, eu disse, não, agora respire de novo. Ela já tinha pedido já 5 vezes. Eu sou muito obediente, graças a Deus. Depois que eu respirei as 5 vezes, eu disse, pronto, agora eu respirei. Eu disse, não, agora respire de verdade. Sabe aquela história? Você fez, você pensa que já fez, e o observador diz, ainda não. Respire. E muitas vezes a gente parar para respirar, meu Deus, já alivia. Por exemplo, eu vou dar uma respirada agora bem fundo, porque me mostraram ali uma placa e eu tenho que dar uma... Tenho que amenizar aqui um pouco, porque o negócio é complicado. Aquelas placas, quando surgem ali, a não ser que eu faça assim, eu tiro o óculos. Pronto, aí eu já não consigo ler mais nada. Quem é mais agradável? Quem te agrada ou quem te agride? Todo mundo sabe essa resposta, ou não? Quem nos agrada. E por que a gente só fica fixado em quem nos agride? Qual é o problema mental que isso é o quê? Como é o nome dessa enfermidade? Fernando, você sabe que patologia é essa? Vitimização, né? Qual é o remédio para isso? Tem alguma prateleira? Não, né? Então, o jeito que tem, a gente tem que reprocessar isto. Quantas vezes, imaginemos aqui, a gente faz uma coordenação de um evento desse todo, deu tudo certo, mas uma cadeira, num dado momento, quebrou uma perna e alguém caiu. Pronto, vai varar o ano a se comentar, olha, no próximo ano tem que ter cuidado com as cadeiras. A gente não pensa nas outras, é só aquela fica. Por que não olharam? Por que não trocaram? Como é que ninguém percebeu? Sim, e o restante do evento foi bom, mas a cadeira fica, né? É bom a gente repensar o que nos é agradável. Agora tira a cadeira e pensa no ser humano. O ser humano, o que ele te faz? Nós somos condescendentes na escola. Na escola, nós, se tirarmos 7,5, via de regra no Brasil, se você tirar 7,5 em todos os semestres, você passa sem fazer exame final. Você é laureado, você está no top. Isso corresponde a dizer que nós temos direito a 25% de erros e ficar no top. Não é 25% de erros e ficar no mal. Mas nós não toleramos, às vezes, 1% no outro. É porque a gente se fixa muito na parte negativa. Não é passar a mão por cima e não ver. O que está de errado precisa ser ajustado, precisa ser corrigido. Mas não vale a pena ficar preso só nisso. A gente quer viver para viver, a gente tem que fazer as trocas certas. Troca as coisas desagradáveis pelas agradáveis. Troca aquilo que você não quer por algo que você gosta. E vamos viver melhor. E doar melhor. Porque também não é só vir de lá para cá. Vamos colorir a nossa vida. Ninguém precisa ser Florencio, mas dá para a gente dar umas pinceladas em alguns momentos, convenhamos. Quantas vezes a gente pode pincelar com mais alegria, com mais cor, com mais vida? Porque tem gente que, olha, está bonita essa cena, vocês não concordam comigo? Mas o que vocês estão olhando, mais o meio ou mais os lados? Sim, porque o colorido está no escuro. A gente vê o todo, mas a gente tem que olhar o negativo para usar como fundo de realce do belo. E não o contrário. Porque se nós olharmos uma imagem como essa e dissermos,
Nossa, que fundo preto. Quer dizer que só deu para ver o fundo preto e o resto para onde foi? Então, isto é o que a gente tem que fazer na nossa vida. Colore a tua vida. Colore. Mete cor, luz. A proposta daqui, saúde e luz. Luz, cor. Luz, profusão. Luz, abertura. Luz, amplitude. Tanto juntar aquelas 3 frases. A vida é boa, tanto que não morremos jamais. E para quem não se lembra das outras, viver é bom, viver é muito bom. Viver é mesmo bom demais, tanto que não morremos jamais. Agora eu vou cantar e vou querer que vocês cantem comigo. Para isto, eu coloquei aqui as letras, porque se alguém disser que não conhece a letra, pelo menos no refrão a gente vai cantar. Só que eu vou pedir ao meu amigo João que ele fique aqui a passar quando as músicas forem tocadas. Eu, na realidade, separei 3, mas eu só vou cantar uma porque não dá tempo. Né? Hein? Arranja esse tempo. Né? Esse violão pluga ou não, Pedro? Não. Então vai ter que ter um microfone para ele. Onde é que você acha que é melhor que eu fique aqui? Ali? Ok. Então vai microfone para lá, ou então vai sem microfone, já que vocês vão cantar. Será que é isso aqui? É. Se um dia uma dor apertou a solidão, mexendo no corpo inteiro, alma e coração, levante o astral, não tape a luz que ilumina. Sorria, trabalhe, estude, parta pra cima. A vida tem coisas boas pra se fazer. Fazer coisas boas sempre é que é viver. Se um dia a tristeza leva pra contramão, a paz procurada, nossa boa intenção. Conceba um plano alegre, mude de clima, porque sentimento pobre só contamina. A vida só favorece a quem se dispõe. Fazer, ajudar, servir sem reclamações. A vida é alegre, sinta, não negue, não. Coragem, cabeça erguida e pé no chão. Você também vai vencer, garanto que vai. Se a vida a tudo, vamos à luta. Deus é Pai, Deus é Pai, e vamos lá, viver com muita alegria, alegria. Venha cá, não chore, sempre sorria, sempre sorria. Pra quem quer, de noite e também de dia, todo dia. A vida é alegria, sempre alegria. Agora vocês vão repetindo o verso, tá bom? Vamos lá. Não, mas tá fraco. Eu sei que vocês estão apressados com o tempo, mas dá pra gente fazer melhor. Ó, eu faço assim, vamos lá, e vocês vão.
Vamos lá, ok? Viver com muita alegria, alegria. Venha cá, não chore, sempre sorria, sempre sorria. Pra quem quer, de noite e também de dia, todo dia. A vida é o quê? Alegria, sempre alegria. Agora pra valer, tá bom? Vamos lá, viver com muita alegria, alegria. Venha cá, não chore, sempre sorria. Pra quem quer, de noite e também de dia, todo dia. A vida é alegria, sempre alegria, alegria, sempre alegria, alegria, sempre alegria. Já que a gente está falando de alegria, isso aqui também dá para a gente cantar junto, tá? Olha a estrela. Uau! Pisando em estrelas. Veja só que coisa. Tudo nesta vida sempre traz uma lição. Seja uma alegria, uma tristeza, solidão. É preciso então descobrir o que vamos repetir, vamos esquecer, pois não vale aqui ficar a sofrer. Se aprendemos que sempre tem como
A pedido da Lígia. Lígia, qual é agora? Isso aqui é a maior história de amor. Ok, então. Essa não está com a letra ali. Eu tinha colocado outra, mas... Não, não. Chururu, 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 chururu.
Antes de se sentarem, eu ia pedir uma coisa. Já que estão de pé e que estamos aqui como uma família, vamos nos abraçar. Vamos nos abraçar. Tell me if we have heaven. Who can say